Você, médico, pode estar correndo um sério risco e nem sabe disso. Se você tem uma identidade visual ou um nome bonito que você demorou um tempão para escolher, a qualquer momento uma pessoa mal intencionada pode roubar esse nome de você e você não ter mais o direito de usá-lo. Então, fica nesse vídeo até o final que você vai entender como você pode se proteger disso. Eu sou o Keller Azevedo e sejam muito bem-vindos de volta ao Mais Que Medicina. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com o Pedro Costa, líder de marketing da empresa MoveOn, uma das maiores empresas do mercado em registro de marca, que já ajudou mais de 6.000 pessoas a protegerem as suas marcas. Pedro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Keller, pelo convite. Fico super feliz de estar aqui falando com esses profissionais para a gente ajudar eles a ajudar a proteger cada vez mais as suas marcas. Então, Pedro, eu sei que se eu tenho uma empresa, uma clínica, um hospital, alguma coisa, até mesmo um consultório, eu tenho lá a minha logomarca, que eu achei bonita, pedi para alguém desenhar, tá lá na parede, lá toda bonita. Isso é a minha marca, então, correto? Isso aí, marca é todo sinal distintivo que lembra ou que represente algum produto ou serviço. Então, isso sim pode ser uma marca, assim como o teu nome pessoal ou o nome do teu consultório, por exemplo. Então, se a gente trabalhar bem essa marca, começar a agregar valor a ela, ou seja, as pessoas, mais pessoas começarem a identificá-la com facilidade e reconhecerem que, ao ver aquela marca, eles entendem, por exemplo, que o meu serviço é de qualidade, que ali tem bons profissionais, pontuais, enfim. A partir do momento que eu vou agregando valor àquela marca, ela vai se tornando uma coisa mais significativa. Sim, o valor de uma marca é algo muito intangível, né? E, claro, uma marca passa muito a qualidade e a autoridade que aquela pessoa, que aquela empresa tem nesse assunto. É por isso que o Starbucks, por exemplo, cobra R$ 15 um copo de café, enquanto a padaria da esquina cobra R$ 1,50. Sabe? É por isso que se a padaria da esquina aumenta 10 centavos o preço, os clientes choram, enquanto no Starbucks a pessoa continua comprando, né? Porque existe toda essa credibilidade por cima desse produto, né? Então, principalmente nesse meio médico, onde a credibilidade é algo importantíssimo, né? As pessoas querem estar falando com um especialista, com uma autoridade, a construção de marcas ela fica ainda mais essencial. E aí, Pedro, nesse caso, o que que é exatamente o registro de marca? Como é que funciona isso? Por que que eu devo fazer, registrar a minha marca e me preocupar com isso? Bacana. O registro de marca, ele é uma forma de tu provar que tu é realmente o dono daquela empresa, daquela marca de fato, né? Então, um dos principais erros dos empreendedores que estão começando, de primeira viagem, é aquele, a pessoa vai lá, abre um CNPJ, vai na junta comercial, abre um CNPJ, compra um domínio de site, pega um arroba lá no Instagram e acha que só porque tem isso, a marca já é dela. Mas e se acontecer, por exemplo, de um dia aparecer alguém, uma marca igual à sua, uma pessoa te copiando a tua identidade visual, o teu site, os teus posts, né? Como é que tu prova para a justiça que tu é dono de fato daquela marca e não essa outra pessoa? É só através do registro no INPI. Né? O INPI ele é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é basicamente esse órgão brasileiro que cuida de marcas e patentes. Né? Então, o registro é feito lá. Então, registro de marca é diferente de CNPJ, é diferente de registro na junta comercial, é diferente de arroba do Instagram, de site, tudo isso. Então, o registro é um passo essencial para quem está começando o seu negócio e quer consolidar ele. Agora, Pedro, a maioria dos médicos no Brasil, eles são a própria marca, eles são quase indistintos da própria marca, ou seja, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o doutor Beltrano, enfim. Nesse caso, você julga que é, é necessário o médico registrar a marca do seu nome e é possível fazer isso? Por que eu digo isso? Por exemplo, meu nome, Keller Azevedo. Dificilmente vai ter um outro médico com esse nome no Brasil sendo oftalmologista como eu. Então, por que que eu deveria me preocupar em registrar a marca do meu nome? Bacana. Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, assim como você falou, muita gente usa o seu próprio nome e sobrenome para estar usando como marca, né? Então, aqui, os médicos eles vão ter essas duas opções: ou atuar com o nome da clínica, do consultório, ou com o nome próprio. Ambos podem e devem ser registrados no INPI. Claro, muitas vezes um nome próprio ele é mais raro, ele é mais distinguível, por exemplo, né? Ele é mais único
ali e é mais difícil de ser copiado. Mas se você quiser blindar realmente e ter essa segurança de não perder tudo aquilo que tu construiu ao longo de uma carreira, de uma vida, eu considero que é muito importante sim você estar registrando. É na classe adequada aos serviços que você presta ali dentro dos serviços médicos. Uma coisa curiosa, eu tenho uma empresa já há acho que 14 anos, uma das minhas empresas, e o nome é Cronos Serviços Médicos e tal. E essa empresa muito conhecida, eu nunca precisei fazer muita propaganda. Na verdade, eu sou um dinossauro da medicina, então a minha época era propaganda boca a boca, não existia rede social, etc. Só que em um determinado momento eu me vi disposto a fazer a empresa alavancar e fazer a empresa de fato crescer, começar a gastar com propaganda, mídia, rede social e etc. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que existe até hoje, uma empresa com o mesmo nome, que é uma clínica de cirurgia plástica em Brasília, e que, em função disso, eu não poderia, ou melhor, eu não poderia estar usando o nome que eu tinha. Eu não tinha o registro daquele nome. Moral da história, isso me gerou um custo absurdo, porque se eu vou investir dinheiro em fazer com que a minha empresa seja cada vez mais conhecida, como é que eu vou construir no terreno que é dos outros, né? Amanhã depois o camarada me liga, olha, amigão, você não pode mais usar essa marca aí não. E aí me quebra. Ou seja, mesmo sem isso ter acontecido, eu tive que mudar a marca, eu tive que registrar, mudar todo o layout visual da empresa, mudar a cor, mudar a papelaria, enfim, foi um ônus absurdo. Antes eu tivesse registrado a marca lá desde o início. Então essa é uma história curiosa que aconteceu comigo e por isso, inclusive, me fez pensar em trazer você aqui para a nossa audiência para discutir esse assunto. Você já viu algo Bacana, semelhante com algum colega médico? Eu sei que médico não tem o hábito de registrar a marca, mas você já teve alguma história semelhante? e você trouxe um exemplo que eu sempre trago também para as pessoas, né? Que é isso. Tu usar uma marca que não é registrada é a mesma coisa que tu construir uma casa num terreno que não é teu. Né? Tipo, pode ser que não dê nada? Cara, talvez pode ser, se passar muito despercebido ali, mas a chance de dar errado é muito grande, né? Tu tá usando ali a marca e chega realmente a pessoa, chega uma notificação extrajudicial e fala, ó, você tem X tempo para parar de usar essa marca, se não parar, tu vai tomar uma multa diária de tantos mil reais, e aí tu tem que, além de fazer todo esse investimento financeiro, como você falou, né, Keller, de logo, fachada, material gráfico, tem também toda aquela parte mais intangível da questão, né, tipo de, pô, eu vou ter que avisar os meus clientes, os meus pacientes que eu tô mudando de nome, será que não vai gerar uma desconfiança ali neles? Por que será que eu tô fazendo isso? É para uma mudança contábil, uma manobra fiscal, por exemplo, né? Então existe essa quebra de confiança que é mais intangível, né? Tipo, e pode ser um dano aí à reputação da marca. Existem casos aí, todo dia, pelo menos eu vejo casos de gente que perde a marca para o concorrente porque não registrou antes, né? Um caso que é muito famoso aí, que é clássico, é o do próprio Flávio Augusto, por exemplo, né? Que é fundador da WhatsApp. No começo ele iniciou a rede de escolas de inglês com o nome Winners, né? E estava lá crescendo, ganhando tração, com franquias ali, e aí, de repente, chega a notificação da verdadeira Winners, que já tinha registrado. Né? E aí ele fala que de uma hora para outra ele tinha que mudar os livros que estavam impressos com material didático de inglês ali, e teve um prejuízo absurdo. Né? Tipo, hoje a WhatsApp é uma das maiores escolas de idiomas do mundo, aí, mas foi um erro que ele próprio disse que ele achou que só o registro na junta comercial já era suficiente, né? Que ele já tinha aquilo lá, mas na verdade não. A única forma de tu se proteger e mostrar que realmente tu é dono daquela marca é registrando no próprio NPI. Infelizmente é bem comum acontecer isso, né? Inclusive, eu acho que um grande perigo que tem nesse mercado é que tem muito golpista, sabe? Muita gente que vai lá, vê uma empresa que está fazendo sucesso, checa se ela está registrada no INPI ou não, ele vê, então o Keller não registrou a marca, eu vou lá, eu registro no lugar dele, para depois ir lá pedir um dinheiro para ele, chantagear, vender a marca para você. Então, isso infelizmente acontece bastante e a gente tem que estar bem ligado. Isso acontece, inclusive, nas redes sociais, né? O cara compra o domínio de um site com o seu nome, o cara compra ali... O cara compra, não.
No caso do domínio do site, sim. Mas ele abre uma conta no Insta com seu nome, abre uma conta no YouTube, que amanhã ou depois, se você quiser usar aquilo, você é obrigado a comprar do cara, né? Tem, inclusive, gente que vive disso, né? Tipo, de venda de domínio, venda de registro. É uma coisa que a gente nem imagina, mas acontece. Tem uma coisa curiosa do meio médico que às vezes o médico jovem não percebe. Eu queria que você explicasse para a audiência a diferença entre registro de marca e registro de patente. E eu vou te explicar logo em seguida o porquê que eu estou lhe perguntando isso. Legal. Essa é uma das maiores dúvidas que o pessoal tem, porque muita gente acha que é a mesma coisa. Registrar marca, registrar patente, o pessoal chega aqui para a Movon falando queria registrar minha patente, só que na verdade eles estão falando da marca deles, né? Marca é quando a gente fala da roupagem que aquilo tem, da empresa, do nome, do visual. Patente é tudo que diz respeito a uma tecnologia, a uma ferramenta. Então, vou te dar um exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola, pô, marca de refrigerantes, aí, uma das marcas mais valiosas do mundo, né? Se a Coca-Cola vai lá e ela cria uma nova embalagem, uma nova garrafa com um formato diferente, assim, digamos que em formato de triângulo, né, que é inovador. E ela vai lá e patenteia isso. A garrafa, a invenção é a patente e o rótulo, no caso, né, a marca Coca-Cola, o jeito que está escrito, o nome é a marca. Então, uma coisa é a marca e outra coisa é a patente. Então, a patente diz muito mais respeito a uma ferramenta, a uma tecnologia, a uma invenção. Então, tu criou algo novo e você quer que ninguém mais te copie nisso, né? Então, esse é o teu diferencial. Então, você vai lá e registra uma patente. São registros distintos, ambos, né, são feitos dentro do INPI, mas o registro de patente ele é bem diferente de marca, ele demora mais, ele tem algumas peculiaridades, mas essa é a principal diferença. E aí você vai perguntar assim, o que que isso tem a ver com o médico, né? Na verdade, praticamente toda a tecnologia que existe dentro da medicina, e eu venho de uma especialidade muito tecnológica, que é a oftalmologia, praticamente toda foi criada por algum médico. Primeiro, porque ele entende mais a dor do médico ou do paciente, ele sabe qual é a dor, e ele imagina algo que possa resolver aquela dor. Eu tenho um grande amigo, por exemplo, que criou uma pinça específica para colonoscopia. Para colonoscopia, não. Para colonoscopia, então, essa pinça ele patenteou e ele ganha. Ele não fabrica a pinça, ele concedeu o direito de fabricação a uma empresa, mas ele ganha royalties pela fabricação da empresa, cada pinça vendida. Então, o médico jovem não tem ideia de que isso é possível. Eu tenho outros dois colegas que criaram, como é que eu vou dizer, métodos de cálculo para introduzir num aparelho, num software, e esse aparelho conseguir descrever se aquele paciente, por exemplo, tem mais ou menos chance de desenvolver uma doença. Então, essa metodologia também foi concedida para uma empresa registrar, não, perdão. Essa metodologia também foi concedida para uma empresa inserir no seu equipamento e ele também recebe royalties por isso. Então, existe um ou outro médico inventor, um ou outro médico que cria soluções tecnológicas e que podem também contar com o registro da sua patente. E esse registro da patente, especificamente, ele cai com quanto tempo? Porque, até onde eu sei, você sempre vai ter um limite ou não? O registro de patente ele é um pouco diferente do registro de marcas, né? O registro de marcas ele dura 10 anos, ele tem essa vigência. O registro de patente, tu paga uma anuidade, no caso, né? Então, tipo, de ano em ano você tem que pagar um valor lá até o tempo que continuar, né? Então, bem bacana isso que você falou, porque a patente é justamente isso. A patente ela diz respeito a uma invenção, né? Pessoas que criaram algo novo e aí, como você falou, a pessoa pode ganhar dinheiro licenciando isso, ganhando royalties, ou então vender esses direitos, né? Bom, eu ouvi dizer que registrar a sua marca é uma coisa simples, que teoricamente você consegue fazer pela internet. Eu não sei até que ponto isso é dessa forma, eu nunca tentei fazer, mas se for realmente assim, por que contratar uma assessoria, uma empresa para ajudar? Legal. Aí entra muito no porquê que a Movon existe. Né? Realmente, o processo de registro de marca, ele, qualquer pessoa pode fazer. Você pode entrar no site do NPI, baixar o manual de marcas do NPI, lá, ler centenas de páginas e dar entrada no processo por conta própria. Né? A questão é que o NPI ele é um órgão
do governo, né? Ele é um órgão super burocrático. E a gente sabe que esse empreendedor, esse médico normal, né, muitas vezes não tem tempo, nem saco e nem cabeça para gastar energia com isso, né? Então eles preferem terceirizar. Então é a mesma coisa, por exemplo, quando tu vai fazer uma cidadania. Ah, quero fazer uma cidadania italiana, assim. Você realmente pode ir lá, ir atrás, correr atrás dos documentos, né? Tipo, dar entrada no processo, protocolar o pedido. Mas se você não tem tempo e não quer dar prioridade para isso, você contrata um especialista, uma pessoa que faz esse processo inteirinho, te entrega ele prontinho na sua mão. Então é assim que funciona o registro, né? Então você chega para a Muvon, a gente coleta todos os documentos, protocola o pedido, pesquisa a viabilidade e te entrega o processo de registro prontinho, ali na marca registrada depois do tempo do processo, né? Então tu paga por uma facilidade, mas sim, você pode ir lá dentro do site e fazer por conta própria. Eu não diria que é um processo difícil, é só um processo que ele é bem específico, sabe? Tipo, ele tem prazos, letras miúdas ali que você tem que ficar ligado, que o INPI ele não avisa ninguém, ele não avisa que o teu processo ficou pronto, por exemplo, né? Então você tem que estar sempre checando. Então, só é específico e tem que ter bastante paciência, né? Então, muitas pessoas acabam tipo não querendo assumir essa responsabilidade e terceirizam para um expert terceiro, né? Então, Quanto que faz tempo essas demora? assessorias. Quanto tempo demora aproximadamente para esse processo estar pronto, para você ter o seu registro em mãos? Mais ou menos. Em média, uns 12 meses. Então, é tempo. Já demorou mais, né? Antigamente, aqui no país, levava cerca de 5, 6 anos. Hoje, leva só 12 meses, né? Mas ainda é um tempo bem grande. Por isso que tem que ter paciência, né? Tipo, depois que esse protocolo é para estar acompanhando. E aí você falou que depois de 10 anos ele vence, mas aí como é que foi? Porque normalmente a gente cria empresas para durarem mais do que isso. Depois que você tem esse registro vencido, como funciona? Você consegue renová-lo? Como é que é isso? Você renova, você paga uma taxa, né, de renovação, só prova ali que a empresa continua funcionando, né, e que você continua sendo dono dela, e renova por mais 10 anos. Então é um processo bem simples. A gente consegue também estar ajudando nisso, né, fazer renovação renovação de pedido, mas não é nada complicado. Então, Pedro, mas aí se você contratou uma assessoria, se você ainda não conhece o pessoal e tal, tem alguma pegadinha nisso? Tem alguma coisa que você tem que saber o que cobrar, o que falar com eles? Como é que é isso? Eu já tive a pessoa que registrou a minha marca dessa empresa que eu falei agora, eu entreguei a ela o registro de outras duas marcas. E, rapaz, olha, eu vou te falar, foi caótico para conseguir isso. A comunicação, a entrega deles foi muito ruim. Né? Tem sim, tem vários pontos que é preciso ficar de olho, porque, como eu comentei, qualquer pessoa pode fazer um registro, né? Então, no mercado de registro de marca tem muita gente fazendo, né? E eu considero que a etapa mais importante não é nem a do registro, a etapa mais importante é a etapa prévia a isso, que é a pesquisa da marca, né? É tu saber se vale a pena tu entrar com esse processo, tu gastar ali 12 meses, investir esse dinheiro, pagar a taxa, esperar, né? Qual que é a real chance da tua marca ser aprovada, né? Porque uma coisa que muitas empresas acabam não fazendo direito, e aí que tá uma das pegadinhas que você comentou, que ela é não fazer uma boa pesquisa prévia de viabilidade. Ah, eu quero registrar minha marca aqui, que é a Cronos Medicina, por exemplo, né? Ela faz isso, isso e aquilo. Pô, quais marcas que já existem que podem dar conflito, né? Esse é o principal ponto, porque para tua marca ser aceita ou negada, ela não precisa ser igualzinha, exatamente igual à outra. Se tu tem uma marca que é similar, por exemplo, uma Cronos escrita com K e a outra escrita com C, elas podem dar problema, né? Tipo, se a fonética, o som, se a escrita é parecida, se o significado é parecido, se a tradução é parecida, são pontos que pode dar colidência, que a gente fala, né? Então, por isso que a gente sempre faz uma pesquisa profunda, a gente leva para dois advogados, né, para realmente estarem sempre analisando aqui dentro e falarem qual que é a real chance, ó. Então, o que ela quer registrar a marca Cronos, por exemplo, né? Ó, então a gente achou essas e essas marcas. Com base nisso, a Movon faz um diagnóstico, né, tipo, que nem um médico, por exemplo, para falar se a chance da marca ser aprovada é baixa, alta, média, com qual que é o risco envolvido no processo. Nunca é 100%, né, porque a gente depende de um avaliador terceiro do NPI,
Então, se o avaliador no dia ele acorda mal-humorado, pode ser que seja negado. Mas a gente sempre trabalha com essas probabilidades, né? Então, é até um ponto que é interessante de comentar é que hoje esse diagnóstico nosso ele chega a ser bem preciso. Hoje, 94% das marcas que a gente dá entrada são aprovadas. E esses 6%, muitas vezes, o cliente tinha noção que era uma marca de alto risco e preferiu realmente seguir da mesma forma, né? Porque às vezes passa. É diferente, às vezes, tu chega com uma marca que tu nunca usou e uma marca que tu tá usando há 30 anos, sabe? Você chega, pô, tô usando o Dr. Keller faz 30 anos, não tem intenção de mudar. Ah, o risco é maior, mas vamos tentar, talvez passe. E às vezes passa, né? Então a gente acaba tentando. Mas depende do apetite para risco de cada um. Pedro, e também curioso, quando eu tive que mudar o nome, que hoje a minha empresa se chama Zelos, a gente médico tem que ter atenção num monte de coisas, não é só, você vê, eu preciso de um nome que eu goste, um nome que tenha algum significado, eu preciso que a logomarca transmita ao cliente o que eu desejo passar, no caso da minha empresa, é justamente zelo, acolhimento, enfim, carinho, enfim, e, além disso, eu precisei buscar se eu tinha site disponível, se eu tinha Insta disponível, se eu tinha YouTube disponível, enfim, porque eu queria que ela tivesse em todas as redes e eu pensei em vários nomes anteriormente que eu conseguiria talvez registrar, mas que eu não tinha o domínio de um site ou que eu não tinha uma conta no Insta. E isso é um limitador grande para a gente, para a empresa. A gente vai montar uma empresa, criar um nome, tem esse checklist, né, de coisas assim. Então tem que ser um nome disponível para registro, tem que ter um arroba no Instagram, por exemplo, tem que ter um domínio de site e claro, tem que ser um bom nome, né, que realmente transmita aquilo que você quer falar, né? Eu sempre falo que um exemplo muito legal tipo, de bons nomes é o nome da logo da Amazon, né? Então a Amazon é uma das maiores empresas do mundo inteiro. Por que a Amazon se chama Amazon, né? Tipo, ó, por que tá por trás desse nome? Tem algumas coisas bem interessantes. O primeiro é que na época que o Jeff Bezos criou a Amazon, na internet, os sites, quando você buscava alguma coisa na internet, os sites eram mostrados em ordem alfabética. Então, as empresas que começavam com A estavam lá no topo. Então, ele já tinha essa visão, né, tipo, de posicionamento, por exemplo, na internet, desde cedo. Então, tinha que ser um nome com A. Segundo ponto, a Amazon River, né? Então, o Rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo inteiro. Ele já tinha essa aspiração de querer ser grande. E na própria logo da Amazon, se você perceber, tem uma setinha que liga o A até o Z de Amazon, né? Que mostra que na Amazon você consegue encontrar de tudo, de A até Z. Então, isso são fatores que levam um nome a realmente externalizar essa cultura, esse propósito da empresa e o que ela quer transmitir. Então, sim, tem que estar atento, né, a todos esses fatores aí. Legal. Agora, vamos lá. Eu sou hoje proprietário, por exemplo, de um nome da minha empresa. A minha empresa cresceu muito, só que eu venho a falecer. E, por acaso, o registro da empresa, perdão, o registro da marca está em meu nome. Ou eu não morri, mas eu quero vender a empresa para um outro colega e o registro da marca está em meu nome e não em nome da empresa. Como funciona isso? Porque Legal. se eu compro um hospital, alguma coisa, eu não quero que. Eu quero o hospital e ele, se ele tem uma marca já consolidada, né? Por exemplo, uma rede de hospitais importante. Eu não quero perder essa marca, eu não quero também ficar na mão do antigo proprietário. Como é que funciona isso? Ótima pergunta. Quando você vai entrar com um processo de registro, você tem duas opções. Ou você coloca como titular uma pessoa física, né? Você, a pessoa realmente, ou uma pessoa jurídica, uma empresa, um CNPJ, né? E em ambos os casos, é possível você fazer uma troca de titularidade, né? Então, você está ali no meio, tipo, eu vou comprar uma marca, então esse titular transfere a titularidade dela para minha titularidade, para mim ou da minha empresa, né? Realmente não faz diferença se você vai fazer tipo pelo CNPJ ou pelo CPF, né? Mas dá para fazer essa troca. E nesses casos de compra e venda de direitos de marca, é isso que acontece. Indo para a segunda parte da sua pergunta ali, né? Tipo, o que acontece quando uma pessoa morre, né? Tipo, se é um titular
PJ, né, de empresa, não tem muita diferença, porque normalmente existem outras pessoas no quadro societário, tipo, e é comum que não haja problema. Caso seja uma pessoa física, aí é um pouquinho mais complicado, porque aí é um processo muito semelhante ao de herança, né? Então, essa marca vai acabar entrando no inventário do falecido e, e aí vai ser distribuído conforme os sucessores legais, né? Então, assim como todos os outros bens da pessoa. Então, tiver casa, imóveis, né? Tipo, carros, tudo isso. Então, é um processo muito semelhante. Curioso que você me fez pensar numa coisa que eu não havia pensado anteriormente. Então, por exemplo, essa marca, passando, por exemplo, aos meus filhos, são mais de um, eles teriam uma fração da marca? Isso é possível ou não? Um ficaria com a marca e o outro ficaria com algo equivalente. Como é que funciona isso? Você entendeu o que eu quero dizer? É possível que a marca esteja registrada em mais de um nome? No caso, é possível que tenha apenas um titular, né? Então, essa pessoa vai ser o dono, né? Então, não tem como, por exemplo, ter mais de várias pessoas ali sendo donas de uma marca. Nesse caso, tu faria para uma pessoa jurídica, né? Então, sendo como uma empresa ou uma organização. Então, de qualquer maneira, se o médico já tem constituído uma pessoa jurídica, é muito mais inteligente já fazer o registro em nome da pessoa jurídica, né? Preferência, sim, né? Tipo, como eu comentei, a termos de registro não faz diferença nenhuma. O processo tem mais chance de ser aprovado na pessoa física, na jurídica, realmente não tem diferença. Mas, se você for realmente consolidar uma empresa de forma profissional, quer crescer, quer aspirar, é recomendado que seja feito na pessoa jurídica, né, para ter essa organização. E, Pedro, eu sei que isso deve ser muito variável, até porque esse vídeo vai ficar aqui durante muitos anos, e no momento aqui que a gente está falando, metade de 2023, quanto é aproximadamente o custo de um registro de marca? Você poderia me dizer? Bacana. É legal frisar aqui que vão ter dois tipos de custo, né? Vão ter as taxas do governo, que é as taxas de processo mesmo, que você tem que dar entrada, por exemplo, são duas taxas federais, tu paga diretamente lá para o NPI, para o governo, ou seja, é uma taxa de entrada, quando você começa o pedido, e uma taxa de concessão, lá depois de 12 meses, quando o teu pedido é aprovado, que daí você tem que pagar para liberar a marca. Hoje, a taxa de entrada, ela custa 166, 166, e a taxa final de concessão custa 298. Então, se você é uma empresa pequena que tem desconto nessas taxas, hoje você vai gastar em taxas aproximadamente uns R$ 450 nessa faixa, né? E só que além das taxas, isso é caso você for fazer por conta própria. Se você for contratar uma assessoria de registro, como a Muvon, por exemplo, aí tem o custo do serviço, do honorário, realmente, né? E daí vai variar muito conforme o número de classes que a gente fala. Então, quanto mais classes a sua marca tiver registrada, quanto maior for a gama da proteção dela, mais vai custar. Mas normalmente os valores eles partem na casa de uns R$ 2.000. Então, essa é a faixa para um registro de marca em média hoje. Maravilha. Pedro, agora olha só, vou abusar um pouquinho da sua boa vontade, cara. Provavelmente tem alguns médicos aqui que estão assistindo a gente, alguns colegas que se interessaram em registrar sua marca, viram algum grau de importância nisso e talvez queiram entrar em contato com vocês. E aí, você consegue aí um link de desconto, alguma coisa assim para a galera? Claro, claro. Pô, pessoal, quem quiser realmente tiver interesse em conhecer mais sobre o processo, verificar a disponibilidade da marca de vocês, eu vou deixar um link aqui com o Dr. Keller que coloca na descrição que quem vier e comentar que veio pelo Keller vai ganhar R$ 200 de desconto no registro da sua marca. Então é uma condição bem bacana. Maravilha, maravilha. Obrigado, Pedro. Agradece aí o pessoal todo. Amigo, eu acredito que seja isso, as nossas maiores dúvidas. Você, nosso ouvinte, nossa audiência, se tiver alguma outra coisa que queira saber a respeito sobre a construção da marca, porque nós falamos de um registro, mas construção é um outro assunto, ou seja, como transformar essa imagem em algo realmente de valor, que transfira ao seu paciente aquilo que você deseja que ele entenda como respeito, como os valores que nós conversamos anteriormente. Escreve nos comentários que a gente pode fazer um novo encontro falando sobre a construção de uma marca. Pedro, muito obrigado aí pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Você quer deixar algum último comentário, alguma colocação?
Muito obrigado, pessoal. Eu que fico contente aí pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aí sobre registro de marca. É uma coisa pequena, mas que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção e lá na frente podem ter problemas maiores. Então, não vacilem, registrem a marca aí o quanto antes no começo da jornada de vocês. Maravilha, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, olha, se esse vídeo agregou de alguma forma para vocês, não se esquece, dá um like aí, não se esquece de se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo.